Primeira pergunta. Vocês lembram o que significa uma derivação imprópria? Não? De boa. O artigo, substantiva, pronto. Também a palavra tem que mudar a sua classe gramatical. A sua classe gramatical. Movimentar é o verbo. No caso de movimentar, vai ser substantivo. Massa. Olha só, a pegadinha da banca é o seguinte. A gente sabe que movimentar é um verbo. Só que eu já digo logo. Vocês marcaram certo ou errado, hein? Certo? Tá errado. Pera aí, vocês marcaram certo ou errado? Mas é isso. Mas tá falando isso aí na... Tá. Não, tá errado, pô. Então aí tem que marcar certo, né? Não, pô. Não. Eu vou explicar. Calma. O gabarito é errado. Se marcou certo, o gabarito é errado. Pronto. Você entendeu que estava errado? Porra, caralho. Massa. Olha só. Se liga. Essa palavra teve uma derivação sim. Só que não foi imprópria. Se liga. Movimentar. Mentar é um verbo. Só que vocês lembram do substantivo abstrato? Que dá a ideia de ação. Se eu estou falando de um verbo movimentar, eu também estou falando do seu substantivo. O movimento. Isso aqui é um substantivo. Ocorreu derivação imprópria? Não. Isso aqui é um substantivo o quê? Substantivo abstrato. Ocorreu algum tipo de derivação? Não ocorreu derivação. Agora, vou explicar. O que diabo é uma derivação? Derivação imprópria é quando uma classe gramatical vira outra. Aqui vocês pensariam, poxa, o verbo virou um substantivo. Mas não foi o que aconteceu. Para o verbo virar um substantivo, é como se fosse um ato de, por exemplo, o movimentar do corpo é essencial. Agora eu não estou falando do verbo movimentar. Eu estou falando do substantivo, que é o ato de movimentar. O movimento em si é um substantivo e não mudou nada. Se é um substantivo abstrato e não mudou sua classe. Outra coisa, nem sempre eu precisarei do artigo para fazer com que haja uma derivação imprópria. Exemplo, a palavra monstro. Palavra monstro, em sua essência, é o quê? Adjetivo, substantivo, é um substantivo. Em sua essência, a palavra monstro é um substantivo. Mas pode ser um adjetivo. E todo mundo já chamou alguém de monstro. Ou seu monstro. Não faça isso. Agora, se liga. Por que ocorreu uma derivação imprópria? Se eu colocar assim, ó. O monstro fugiu. Monstro aqui é o nosso substantivo. Ele está monstro. Agora não está qualificando? Outra pergunta. Mudou alguma coisa da palavra? Não mudou nada. Isso que é derivação imprópria. É quando uma classe gramatical pertencente a substantivo, adjetivo, vira outra classe gramatical, sem perder nada. Por exemplo, monstro. Aqui era substantivo e virou agora adjetivo. Perdeu alguma coisa? Não perdeu nada. Modificou a palavra? Não. Modificou o quê? A classe gramatical. Quando a banca falou que o movimento foi ocorrido por derivação imprópria, está errado. Não ocorreu derivação imprópria. Tranquilo? Estava aqui, ó, nesse movimento. Nesse movimento. O nesse deu, sei lá, me deu um sentido que Que era como se fosse... E para ocorrer uma derivação imprópria, o único que pode derivar impropriamente é o artigo. Só o artigo. Um pronome adjetivo? Não, só o artigo. Vamos lá, segunda questão. Assim, em certas ocasiões, conversa ou recomenda algum livro. Em outras, permanece em silêncio ou se oculta para deixar que o livro e o leitor conversem. O vocábulo conversa pertence à classe gramatical dos substantivos. E aí? Pronto. Está errado. Olha aí. O gabarito é errado. Atenção. 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 Aqui, atenção aqui, ó. Tá pertencente a uma enumeração.
conversa ou recomenda. Quem recomenda, recomenda alguma coisa. Aí ele falou, ou conversa ou recomenda o quê? Algum livro. Isso aqui é o nosso objeto direto. E aqui é um verbo transitivo direto. Aqui é um verbo transitivo direto. É um verbo ou um substantivo? É um verbo. E aí a banca falou o quê? Isso aqui é um substantivo. E você foi logo de cara. Claro que é, certo. Claro que não. Tá errado, tá? De boa? Se você observar essa semântica, até no segundo verbo, conversa ou recomenda. Recomenda o quê? Algum livro. Se ligou? Isso aqui fez parte de uma enumeraçãozinha. Tranquilo até aqui? Perguntou ao verbo? Conseguiu encontrar? Ele é oculto. Ele conversa, ele recomenda. Segunda. Ou terceira, perdoe-me. Para o pensador, não se apreendem apenas ideais ou fatos, mas também atitudes, ideais e senso crítico. No primeiro período do quinto parágrafo, que é o primeiro período, é esse aí que está descrito. A palavra ideais é um adjetivo que qualifica atitudes. Pronto. E aí? Pronto. Primeiro que tem vírgula e outra. Tem algum substantivo para ser qualificado aí? Caracterizado? Não. Ideais aí é o quê? Substantivo. Está errado. Pode falar. Pronto, massa, velho. Pronto. Quando a gente está falando de aspectos sintáticos, é o que? As funções sintáticas. Os aspectos sintáticos das relações entre sujeito, objeto direto e indireto. Mas, quando ela fala de semântico, aspectos semânticos é o sentido. Esse sentido que se busca é verdadeiro ou falso? Se ligou? Semântico significa sentido. Sentido, exatamente. Isso, e sintáticos são as funções dentro da oração. Pode falar. Na segunda questão aqui, eu marquei o gabarito errado. Sim. Eu achei que estava errado porque ele está dizendo que exerce a função do sujeito da oração. Eu vi que não era o sujeito. Só que eu achei que era um substantivo, no caso. Que era um substantivo não, ainda continua sendo verbo. Se ligou? Massa. Boa observação. Pertence à classe gramatical e está exercendo a função de sujeito. Ou seja, então temos dois erros. Primeiro, que não está exercendo a função de sujeito. Segundo, que também não é um substantivo. Tranquilo? Foi bem a análise aí. Pronto. No material de vocês tem o seguinte, tem o nosso segundo. E quem é o nosso segundo? O adjetivo. E aí eu coloquei atribuem. Atribuem o quê? Pronto. E aqui temos três coisas que a gente precisa saber. Atenção. Os adjetivos atribuem, primeiro, qualidade. Segundo, característica. E terceiro, origem. Atribuem qualidade, característica e origem. Só que eles vão atribuir qualidade, característica e origem a quem? Exatamente. A um substantivo. Massa. Primeiro exemplo. Aquele homem ordinário mentiu. Quem é que mentiu? Aquele homem ordinário. Isso aqui tudo é o nosso sujeito. Tem alguma palavra que caracteriza um substantivo aqui? É qualquer homem? Não. É que tipo de homem? Ordinário. E como ordinário, essa palavrinha aqui que está qualificando, caracterizando, dando origem, é o que? Um adjetivo. Que aqui nesse caso é um adjunto adnominal. De boa. Segundo, o líquido amniótico. Exemplo 2. O líquido amniótico protege
o bebê. Mas o que protege o bebê? O líquido amniótico, é o nosso sujeito. Só que, vem cá, qualquer tipo de líquido? Ou é um líquido específico? É um líquido específico, que é um líquido A. E se está qualificando, caracterizando, esse amniótico é o quê? Muito bem. Vamos lá. Podem colocar aí, rapidinho. Origem, por exemplo, vamos supor que eu estou querendo comprar um queijo. Queijo suíço. De onde vem? Da Suíça. Isso aí é como se fosse o queijo suíço. A palavra suíço está dando uma origem. De onde veio? Se ligou? Professor é baiano. Sei lá, a luta greco-romana. Greco-romana é a origem que foi a luta. Se ligou? Mas é um adjetivo. Eu sempre aprendi. Claro. Caracteriza, especifica qualidade, característica ou especificidade. Especificidade. De boa, mas aí tem também a questão da origem. Aí, como se fosse a origem, está especificando de onde vem, talvez. Se ligou? Nacionalidade. Tranquilo até aqui? De boa? Massa. Deixa eu ver. Tem uma atençãozinha assim, ó. Atenção. Tem no material de vocês aí, ó. Coloca assim, ó. A mudança de posição do adjetivo a mudança de posição do adjetivo pode mudar a semântica. Grifa a semântica. Semântica. É como se fosse uma proparoxítona. No A. Semântica. Vamos lá. A mudança de posição do adjetivo muda a semântica. Exemplo. Eu acho que esse exemplo que está aí, ó. Se eu falar assim, ó. O velho amigo viajou. Eu tenho um velho amigo, né? Eu vou colocar assim do meu livro. O velho amigo viajou. Quando eu coloco assim, ó, velho amigo, qual é a semântica que estou dando ideia nesse adjetivo? Amigo. Um amigo de longa data. Um amigo de longa data. Agora vamos modificar. O amigo velho. É um amigo de longa data ainda? Agora dá uma semântica de quê? De idade. Pronto. E basicamente a Blanca vai brincar com isso. E aí, nesse caso, como você perguntou, semântica. A semântica ocorreu, sei lá, mudança de semântica. Ela não vai falar mudança de sentido. Ela vai falar mudança de semântica. Ocorreu mudança de semântica se eu trocasse aqui? Ocorreu. De boa? E aí ela vai brincar com só o seu intelecto. Você tem que ser mais esperto que ela. Alguns não vão mudar e alguns vão mudar. Esse exemplo mudou. Mas tem outros que nem vão mudar. De boa? Exemplo. O líquido amniótico. O amniótico líquido. Mudou alguma coisa? Não mudou. Eu vou jogar essa porra no lixo. Na frente de como, mano? Nessa parada aqui. Tem um negócio que prende aí. Coloca no bolso aí. Aí. Vou botar assim. Ah, claro, pô. Eu sou burrão. Foi mal. Ah, top. Brabo. E aí, ficou melhor? Ficou melhor? Dá atenção aí. De boa? Massa. Vocês conseguiram compreender aqui? Massa. Beleza. Só que eu vou ir um pouco mais além, tá? Só um minutinho aqui. Material de aula. Só que eu tenho até que horas? 5 horas. Coloca assim, ó. Gênero e número. Tenta achar um parêntese em algum lugar. Tiver um caderno e tal, seria até interessante. Coloca assim, ó. Gênero e número. Gênero e número. 2 pontos. Gênero e número. 2 pontos.
Todos os adjetivos apresentam categoria. Todos os adjetivos apresentam categoria de gênero e número. Todos os adjetivos apresentam categoria de gênero e número. Em concordância com o substantivo. Em concordância com o substantivo. Exemplo. Todos os adjetivos exercem concordância de gênero e número. Bonito. Triste. Simples. Vamos lá. Se eu quero utilizar esses adjetivos aqui de cima. Homem. Mudou alguma coisa? Na verdade, ficou ainda masculino. Concordando com quem? Homem. Se eu colocar mulher. Bonita. Concordando com a mulher. Homens. Bonitos. Concordando no plural com quem? Com homens. Mulheres. Bonitas. Aqui variou de quê? Tanto de gênero e tanto de número. Nem sempre vai variar de gênero. Exemplo, triste. Homem. Triste. Mulher. Triste. Agora, homens. Tristes. Mulheres. Tristes. Aqui só variou de quê? De número. Homem. Simples. Mulher. Simples. Homens. Simples. Mulheres. Simples. Aqui variou de alguma coisa? Não. Aí nesse caso, pela palavra já estar no plural, não tem como variar. Eu não poderia colocar homem simples, porque nem existe essa palavra. Se ligou? Mas vamos continuar. Aqui agora o bicho vai pegar. Agora a gente vai falar sobre grau. Grau dos adjetivos. Vou apagar. Grau dos adjetivos. Vocês colocam assim, ó, grau dos adjetivos. Primeiro, normal. Primeiro grau, normal. 2 pontos, exemplo. A palavra alto. Palavra alto no grau normal, só isso, alto. Agora, comparativo. O grau comparativo. Temos 3 classificações de comparativo. Vocês lembram quais são? Não. Relativo. Eu nem lembro dessa porra. O que eu tô vendo aqui, tá? Comparativo. Igualdade. Tem de igualdade. Porra, bom. Igualdade. Superioridade. Massa. Superioridade. E... chipset aí, o kernel tá funcionando direitinho. Inferioridade. Inferioridade. Massa.
Se eu estou falando de igualdade, dá ideia de quê? De igual, né? Um adjetivo de igualdade, comparativo de igualdade. O nome do senhor é? Ayrton. O professor Ayrton é tão bom quanto... Massa. o Tão quanto. Muito bom. Wilson. O Wilson. 3 pontinhos. Quanto? Então quanto? O professor. Superioridade. É melhor. Pode ser mais, melhor, mais que, melhor que. Inferioridade. Menor que, pior que e por aí vai. Tranquilo? Comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Tem outro? Tem. Que agora a gente vai entrar nos superlativos. Superlativos. São divididos em dois. Primeira classificação, o superlativo relativo e o superlativo absoluto. É absoluto? É isso mesmo. Superlativo absoluto. Cara, foi há muito tempo que eu estudei essa parada aqui, viu? Meu Deus do céu. Superlativos, é porque eu também não dei aula desse negócio aqui, por isso que eu tenho que ficar visualizando. Superlativo relativo, superlativo absoluto. Superlativo relativo, superlativo absoluto. No superlativo relativo, a gente tem duas divisões. Tem as divisões de superioridade e de inferioridade. Dois pontos. Superioridade. Exemplo, o mais alto, 3 pontinhos, que. O mais que é o que? Um superlativo relativo de superioridade. O mais alto que. O mais. De inferioridade. Exemplo, o menos alto que. O absoluto. O absoluto, ele é dividido em dois. Analítico. Se é algo analítico, é porque tem mais termos. E o sintético. Sintético. 2 pontos. Superlativos relativos. Eles são divididos em dois. Superioridade e inferioridade. Superlativos absoluto. Dividido em dois. Analítico e o sintético. Analítico. Advérbio mais adjetivo. Advérbio mais adjetivo. Exemplo, se eu estou falando de um superlativo analítico, superlativo absoluto analítico, advérbio, como a palavra alto, ele é muito alto. Por quê? Isso aqui muito é um advérbio e alto é o nosso adjetivo. É um advérbio mais um adjetivo. Intensificando, dá ideia de intensidade. Muito bom. Sintético. Se eu estou falando de sintetizar, eu vou ter que colocar outra coisa. Eu coloco um sufixo. Aqui vai ser o adjetivo mais sufixo. Se eu estou falando de um adjetivo mais sufixo, eu vou colocar uma palavra depois. Ele é altíssimo. Massa. Altíssimo, adjetivo. Isso. O alto, adjetivo, já vira substantivo. O altíssimo vira substantivo. Massa. Agora, o que é que a gente vai verificar? A gente vai ter que entrar na parte do sintético para utilizar os sufixos. Porque nem sempre eu coloco o sufixo íssimo.
Eu posso colocar o sufixo érrimo. Eu posso colocar outro sufixo e a gente vai utilizar. Pobrérrimo. Popérrimo. Vamos lá. O padrão que a gente vai utilizar é o íssimo. O padrão é íssimo. Por exemplo, belo. Fica como? Belíssimo. Massa. O padrão é íssimo. Mas tem alguns conceitos que a gente vai utilizar outros. Coloca assim, ó. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar lá. Se a palavra terminada em véu, eu tiro o véu e coloco o ílimo. Na verdade, bílimo. Eita desgraça. Aff, Maria. Bilíssimo. Puta merda. Bilíssimo. Eu espero que eu nunca precise de utilizar esse conteúdo aqui, viu? Se a palavra é utilizada véu, eu coloco bilíssimo. Tiro o véu e coloco bilíssimo. Ah, não entendi. Vamos lá. Amável. Tiro o véu e coloco o quê? Amabilíssimo. Cível. Essa porra cai em prova, eu nunca vi, mas é um conteúdo que a gente precisa. Se eu colocar cível, civilíssimo. Civilíssimo. Caralho, é 4. Pronto. Palavras terminadas em Z. Palavras terminadas em Z. Eu tiro o Z e boto císsimo. Exato. Palavra feliz. Fica o quê? Felicíssimo. Massa. Outro. Se a palavra termina em M, vira níssimo. Tira o M e vira níssimo. Exemplo. Bom. Fica o quê? Boníssimo. Agora tem os eruditos. Eruditos. Exemplo. A palavra fácil facílimo. A palavra difícil, dificílimo. A palavra pobre. Pobríssimo. Paupérrimo. A palavra magro. A palavra magro. Magérrimo. Deixa eu ver se tem outra palavra aqui. A palavra negro. Negro. Nigérrimo. Nigérrimo. Outra palavra. Estudantíssimo. Amigo. Amigo.
Amici. Que desgraça. Cícero. Só vou até aqui. Isso aí já tá também... Paz demais. Tô torrando minha mente. Eu tô tentando descobrir e não sei também. Oxi, que porra é essa? Pronto. Oxi. Eu espero que esse conteúdo não precise, na moral, velho. Ainda bem que quando eu gabaritei a porra da prova da FCC, não caiu uma porra dessa. Senão eu ia jogar pro alto. Vamos lá. Agora a gente acabou.